Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, talvez fique um pouquinho maior, mas assista até o final, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero compartilhar aqui algo, é muito pessoal. Por muito tempo eu me calei, não tive coragem de contar, até mesmo para minha mãe, nunca falei. Tinha medo que ela se sentisse culpada, mas a senhora não é culpada, viu, mãe, de nada que me aconteceu. A senhora me protegeu como devia. O que acontece é porque tem que acontecer às vezes. E Deus tem um propósito em tudo. A palavra de Deus lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então hoje eu já começo a compreender que a senhora poderia ter me protegido quanto fosse, mas ainda assim poderia ter acontecido, porque era propósito. Deus, como Ele tem me falado, através desse testemunho, Ele tem curado outras pessoas. Me curando, Ele está curando outras pessoas. E quando eu tinha mais ou menos de 7 para 8 anos por aí, acredito que era essa idade, não me lembro exatamente, eu sofri alguns abusos por parte de pessoas que se diziam amigos, né, da minha família. Não foi pessoas da minha família, graças a Deus. Minha família é uma bênção, uma bênção. Foram pessoas que se diziam amigos, né, vizinhos, pessoas próximas. E essas pessoas, elas... É difícil falar, gente, até hoje. Até hoje ainda dói um pouco. E não vou entrar em detalhes, porque pode ter alguma criança assistindo, né? Apesar de que é bom as crianças assistirem para não cometer o erro que eu cometi, que foi de ficar calada. Não se fica calado diante de abuso. Tem que falar, tem que compartilhar para que isso se encerre. E essas pessoas, porque não foi só uma, tiveram acesso ao meu corpo e me feriram. E aquilo me causou cicatrizes tão grandes que eu fui crescendo, me achando uma criança, uma adolescente muito suja, muito inferior. Eu cresci com um complexo de inferioridade tão grande que eu me achava tão feia, que eu me achava tão pecadora, tão impura. Mas a gente vai crescendo e vai compreendendo que não é nossa culpa, né? Que a gente era só uma criança. Não tínhamos como nos defender. Não sabíamos o que fazer. E a misericórdia de Deus é tão grande na vida da gente que, apesar de eu ter passado isso, apesar de eu me sentir assim, Deus nunca permitiu que isso me paralisasse espiritualmente. Então, mesmo eu me sentindo impura, eu buscava a Deus, eu orava a Deus, eu busquei o batismo com o Espírito Santo aos 12 anos. Eu recebi, eu batizei nas águas também aos 12 anos. E por eu nunca ter me afastado do Senhor, o Senhor foi ministrando ao meu coração, foi me fazendo compreender esse versículo que eu falei, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas eu confesso que eu me perguntava, que bem isso vai me trazer, ou me trouxe. Eu às vezes estava dormindo
né? Em casa de pessoas, quando isso acontecia. Uma criança, né? Inocente. E tendo que lidar com uma coisa tão terrível que alguém pegar no seu corpo sem a sua permissão, que alguém te agredir. Aquela agressão, ela fere a alma, ela machuca, ela dói, ela transforma a pessoa, ela tira a infância de alguém. Mas Deus, ele tem as formas de ele trabalhar. E com o tempo ele foi me fazendo compreender que, através disso, outras pessoas poderiam ser curadas. E que eu aprendesse sobre o perdão. Com isso eu aprendesse sobre o perdão, mas muitas vezes eu chorei e falei para Deus, eu, Vanderleia, não consigo perdoar. Então, se eu não consigo perdoar, eu não sou digna de estar falando do Senhor, de pregar a tua palavra, porque nem perdoar eu consigo. Mas Deus, Ele nos usa, mesmo com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas feridas, com toda a nossa bagagem que carregamos, que colocaram na gente. Mesmo assim, Ele nos usa. E quantas vezes, agora mesmo, depois de adulta, eu subia no altar para falar de Deus, mas meu coração estava pesado, porque eu carregava tanta mágoa daquelas pessoas que me feriram, mas mesmo assim eu falava, mesmo assim eu ia lá e contava o que Deus fazia, o que Deus podia fazer, que Deus curava, que Deus salvava, libertava, escrevia histórias. E enquanto eu falava, o Senhor falou muito comigo sobre aquela música da Sara Farias. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E falar de Deus foi me trazendo cura. O altar do Senhor foi me trazendo cura. E a partir do momento que eu comecei a falar, né, tive alguns acompanhamentos com profissionais, né, com psicólogos, para que eu pudesse me abrir. E fui falando e testemunhando, o Senhor foi me curando. Se eu te disser que eu estou completamente curada, né, isso não é verdade, porque ainda dói, ainda fere, ainda machuca. Mas não mais como era antes. Hoje, Deus está fazendo em mim, ou fazendo de mim, né, uma nova pessoa. E essa nova pessoa não tem espaço para guardar mágoas, rancor, falta de perdão.
Deus tem me ensinado a perdoar não só os outros, mas perdoar a mim mesmo. Eu não tive culpa, aconteceu, eu não tive culpa. E a minha vida está seguindo, está mais leve, não carrego mais esse peso da mágoa, da falta de perdão, do remorso, de se sentir culpado. E se me perguntarem por que eu não denunciei, né? Porque eu não estou incentivando ninguém a se calar, muito pelo contrário, tem que denunciar as práticas. E se eu quisesse, eu ainda poderia fazer isso, porque depois que você se torna maior de idade, você ainda tem alguns anos para fazer, mas eu não quis. E porque eu decidi deixar com Deus. Deus vai resolver, vai tratar com essas pessoas. E eu vou viver a minha vida, viver os propósitos que Deus tem hoje. E como fala na música, que enquanto Ele vai me usando para sarar, para salvar, Ele vai curando o que me faz chorar. E eu acredito nessa palavra, acredito nessa música, nesse hino inspirado por Deus. Que o Senhor está me usando para, quem sabe, curar alguém. Como um dia eu contando esse testemunho, uma menina falou que aconteceu a mesma coisa com ela e ela se sentia da mesma forma que eu estava me sentindo antes, né? Culpada, suja. Mas naquele dia ela se entregou a Jesus, no dia que ela ouviu o meu testemunho. Então, eu acredito que esse é o bem, né? Que fala na palavra que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O bem para mim é ver outras pessoas serem libertas de julgos, de culpas, se perdoarem. Então, eu queria compartilhar isso. E não é fácil ainda falar, mas se é para libertar alguém, se é para curar alguém, eu vou falar quantas vezes forem necessárias. Se for para glorificar o nome de Jesus, se for para exaltar o nome de Jesus, eu vou falar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme o seu decreto. Tá bom? Compreenda que nem tudo que foi ruim na sua vida foi para te fazer mal. Fez, mas o propósito maior é glorificar o nome de Jesus. Tá bom? Exaltar o nosso Criador. Então, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Proteja o quanto você puder os seus filhos, suas filhas. Converse para que elas possam abrir o coração para você. Vocês pais, vocês mães. E que Deus nos proteja. Proteja nossas crianças. Hoje eu trabalho com crianças aqui na minha igreja. E eu sinto um amor tão grande por elas. E eu penso, meu Deus, como alguém pode fazer mal a uma criança, né? Tão inocente, tão cheia de amor. Tudo agrada uma criança. Qualquer coisa agrada uma criança. E tem gente que faz mal à criança. E que Deus nos proteja. Que Deus proteja nossas crianças, né, de pessoas más. E que a nossa justiça possa trabalhar, né, para fazer justiça contra essas pessoas. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente, assim como Ele tem abençoado a minha vida grandemente. Um abraço.